Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui, finalmente, para fazer a lista das minhas melhores leituras, não do ano, e vocês já vão entender. Esses 3 anos que eu fiquei de hiatos aqui do YouTube, dos meus livros, enfim, eu acabei lendo algumas coisinhas picadas, então vocês vão perceber que é uma seleção meio misturadona, assim, e ela conta um pouco dessa minha trajetória de interesse literário nos últimos tempos, né? Eu li alguns livros em e-books, então eu vou começar por eles e depois eu mostro pra vocês aqui um pouquinho das minhas edições físicas, tudo bem? Claro que alguns desses livros não tem resenha no canal, né? Então, como eu retomei a produção de conteúdo aqui em janeiro mesmo desse ano, vai ficar em falta. Alguns eu não tenho muito interesse em trazer vídeos, mas fica aqui a recomendação igual porque são livros excelentes. Não existe uma preferência, tá? Que é uma ordem aleatória, não é top do 12 ao primeiro, não. Enfim, a gente vai conversando aqui aleatoriamente. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui pra vocês é o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaffer. Esse livro, ele é um compilado, né, de relatos desse ex-agente do FBI dos Estados Unidos, obviamente. E ele vai estar falando aqui pra gente sobre o relato dele, entrevistando terroristas, criminosos, e como ele criou meio que uma dinâmica e uma certa metodologia para entrevistar esses caras. É um livro super interessante, por algum motivo eu fiquei interessado nesse tipo de história, nesse tipo de relato. Eu já gosto de livros de thrillers, de investigação, mais ficção. Só que esse livro é um relato, né, um livro de não ficção, um relato de um cara que realmente trabalhou com isso. Então ele vai falando pra gente como ele usava as técnicas de persuasão para conseguir arrancar informações dessas pessoas. Então assim, é tudo muito legal, muito envolvente. Você não quer parar de ler. Inclusive eu tenho até vontade de comprar o livro físico. Então se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de livros de investigação, de manipulação, enfim, tá aí uma boa pedida. É uma escrita simples, rápida e você quer mais. Você termina o livro tipo assim, cara, eu quero mais, meu Deus, eu quero mais. A segunda leitura, excelente, que eu tô com muita vontade de fazer uma releitura para trazer um vídeo aqui no canal, é O Livro Essencial de Umbanda, do Ademir Barbosa Júnior. Pra quem já tinha visto alguns vídeos antigos do canal, onde eu estudei Wicca, né, fiz um vlog de estudo, estudando um pouco assim dos fundamentos da Wicca, eu tenho muito interesse em estudos de bruxaria, em estudos religiosos, e a questão da matriz africana me foi muito, assim, cara, né, nos últimos 2 anos. Eu acabei me interessando muito sobre esse tipo de literatura. E esse livro, obviamente, ele vai trazer a visão da Umbanda, né? Então, esse autor, ele traz pra gente a proposta, explicar os conceitos básicos da Umbanda, o que é um orixá, o que é uma entidade, o que é que eles significam dentro, né, dessa grande mitologia, no sentido religioso mesmo, né? Uma cosmovisão até. E é um livro muito bom, muito bem escrito. É assim, para leigos mesmo. Eu li no e-book, mas eu já vi, enfim, em livraria física. Então, assim, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse tipo de religião, vale super a pena. Eu coloquei muitas coisas após a leitura na minha lista, porque ele acaba recomendando uma vez ou outra alguma coisa a respeito de alguma entidade específica. Enfim, eu tenho um respeito muito grande pela Umbanda, acho uma religião muito bonita, então fica aqui a minha indicação também. Bom, seguindo um pouco nessa lógica aí de livros mais religiosos e de filosofias de vida, o outro livro que assim foi, nossa, esse cara me deu assim epifanias, foi muito gostoso ler, que foi o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland. Esse livro, infelizmente, ele é muito caro, a edição física. Eu li ele em e-book e ele vai trazer pra gente a visão de uma pessoa praticante de bruxaria neopagã, que é o Raymond Buckland. Ele vai trazer pra gente todo um histórico da visão de um bruxo e de todas as pessoas que produziam os ensinamentos, que repassavam para outras pessoas. Muitas das simbologias que são muito importantes dentro dessa faceta de uma outra visão de mundo que eu, enfim, tenho muito interesse, vocês sabem muito bem. Sou praticante também de algumas coisas, mas, enfim, não vem ao caso. De qualquer forma, é um livro excelente se você gosta desse tipo de livro, tá? Eu quero muito ter na minha coleção só uma seçãozinha de livros de bruxaria. Eu acho que é uma forma da gente conseguir olhar para uma outra perspectiva, às vezes até suprimida por outras expressividades religiosas. Então, é um livro que vai trazer pra gente diversas explicações contextualizadas, embasadas, e assim, você não quer parar de ler. Então, fica aqui a minha indicação também, se você gosta desse tipo de literatura, leia o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland. Outro livro que eu li em e-book, mas eu comprei a minha versão física no dia seguinte, foi o História da Bruxaria, só que escrito pelo Jeffrey B. Russell e o Brooks Alexander. Esse livro aqui, ele é lindo, o objeto, livro, e o que traz nele também. Esse aqui, na verdade, vai ser
um relato e um estudo de 2 historiadores, tá? Então aqui não é um livro escrito por um bruxo, um praticante, como foi o História Completa da Bruxaria, mas é um relato histórico muito bom, porque ele vai te dar uma linha cronológica muito bem localizada. Então você que se perde assim como eu, em datas, esse livro aqui pede muito. Esse livro aqui também pode servir para você como um guia de livros sobre o contexto histórico. Então se você tem interesse em estudar, mesmo que você não seja praticante de nenhuma expressividade neopagã, se você se interessa, por exemplo, como histórias de Salem, mas para além disso, né, que tá até um pouco batido nesses últimos 3 anos, tem um contexto aqui muito forte de como a igreja suprimiu os pagãos, né? Então você vê aí uma retomada histórica antes da própria Inquisição. Esse livro, assim, ele cumpre um papel maravilhoso. Eu li em e-book, fiz diversas marcações e eu quero reler esse livro aqui para trazer um vídeo pro canal mais pra frente, tá? E aí eu vou fazer, minha filha, uma rabiscada absurda, porque é simplesmente muito lindo. O livro, ele tem muitas imagens fortes, por exemplo, de figuras que foram muito importantes naquele período, né? Então a gente acaba tendo uma visão de um historiador, mas ele respeita muito, sabe? E eu tô falando isso porque alguns autores me passam a impressão que quando eles vêm, por exemplo, da história, da antropologia, eles tendem a diminuir, de certo modo, uma outra visão de mundo, uma outra forma de existir. E o Brooks Alexander, principalmente, não. Ele faz o contrário. Ele entende os conceitos que são dados, ele coloca para o leitor decidir se aquilo para ele faz sentido ou não. E isso eu achei uma forma muito respeitosa de construir um material histórico, político também, a respeito de um tema muito interessante que muito me chama a atenção. Olha aqui mais outra imagenzinha. Enfim, uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos. Vou seguir aqui na ordem. Outro livro que foi uma leitura recente até, eu realizei no final do ano passado, eu comprei o box, tá até aqui inclusive os outros livros, que é o Anne de Green Gables, né, da Lucy Maud Montgomery. Esse aqui é o primeiro livro, né, referente até a primeira temporada da série da Netflix, que eu sou muito apaixonado, eu amo essa história. Anne é uma história envolvente, eu acho que todo leitor deveria ou ler ou assistir a série da Netflix, é muito bonita e tem tudo a ver com literatura, né? Você tem essa garotinha que simplesmente encontrou nos livros uma forma de resistir a todas as dificuldades da vida por ser órfã, né? Enfim, essa é a história da Anne inicialmente. Eu li no ano passado e eu pretendo continuar lendo esse ano, né, os próximos livros. Então se você ainda nunca deu uma chance a Anne e você quer uma leitura leve, gostosinha, com personagens, nossa, apaixonantes, eu sugiro com força que você pegue o Anne de Green Gables. Você vai ler isso aqui em 2 dias no máximo, então fica aqui minha recomendação. Outro livro que foi assim, sensacional, foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Cara, esse livro eu já tinha tentado ler outras vezes, tá? Mas eu acho que você tem um momento certo para ler. 100 Anos de Solidão é um livro que requer um pouco do leitor. É um livro de fôlego, mas a história vai recompensar 100% o esforço, sabe? Porque são personagens que vão sendo construídos de uma trama tão bonita. O Garcia Marques, ele escreve aqui essa história, ele traz pra gente um contexto muito legal, mas ao mesmo tempo ele cria algo novo, do zero. Ele é um livro que se basta. Com certeza eu vou reler mais pra frente, é um livro assim pra você reler várias vezes ao longo da vida e você vai acabar tirando mais coisas dele. O início do livro, principalmente, me pegou muito, assim. Ele constrói toda essa história nessa cidadezinha, nesse vilarejo. Quando você vai entendendo o que tá acontecendo, fica tudo mais mágico. Não tenho nem palavras. Eu quero muito ler outras coisas do Gabriel Garcia Marques. É um autor que muito me interessa, então se você nunca leu, tem aí na sua casa parado, pegue e leia. E faça muitas anotações, porque serão precisas. Bom, outra... Enfim, não tenho nem palavras, né? Todo mundo aqui já conhece o Diário de Anne Frank, foi uma das minhas leituras também, uma das minhas últimas leituras de 2023. É um livro assim que praticamente todo mundo já leu, menos eu. Então eu comprei ele ano passado, fiz diversas marcações e, enfim, se mostrou ser um livro realmente muito importante pra gente pensar sobre aquele contexto, né? Eu não chorei, não cheguei a chorar com Anne Frank, mas é porque eu sou um pouco coração de gelo. Mas é um livro excelente, assim, triste, pesado e ao mesmo tempo inocente, porque muitas das passagens a Anne escreve de uma maneira até leve, sabe? No meio de toda aquela desgraceira. Fica aqui minha recomendação também, caso você ainda não tenha lido. Bom, logo em seguida eu peguei outro livro também sobre esse contexto, porém de uma pessoa que viveu o campo de concentração. Esse aqui é o Depois de Auschwitz,
o emocionante relato da irmã da Anne Frank que sobreviveu ao Holocausto. Ela é a irmã da Anne, mas filha da segunda esposa do Otto Frank, não foi da mãe da Anne mesmo. Então, por isso que quando eu fui ler o Diário de Anne Frank e eu li o subtítulo, eu fiquei, ué, mas o que tá acontecendo? Mas enfim, a gente depois entende essas pessoas, como elas encontraram a família da Anne depois que tudo ali aconteceu, né? Porque o diário para realmente quando, basicamente, ela tá pra ser capturada, né? Então, e aqui não, aqui você tá vendo um relato de alguém que viveu o campo de concentração. Esse livro aqui, pesadíssimo. Esse livro aqui me deixou mais abalado do que o diário, vou dizer pra vocês. Ele é escrito de uma forma muito bonita, muito poética. A Eva Kloss, né? Eu acho que eu nem falei o nome da autora. Eu acho que é Eva Kloss que fala. Me perdoem aí se eu tiver errando a pronúncia. Ela vai narrar toda a história dela, que era vizinha, né? Ali dos Franks. E passando pelas provações. Você tem todo o panorama da Áustria, da Holanda. E como tudo era, aparentemente, né? As mil maravilhas. E depois, com a guerra, tudo ficou de cabeça para baixo. Enfim, se você nunca leu Depois de Auschwitz, eu recomendo demais que você faça essa leitura, porque vai quebrar seu coração em mil pedaços, assim. Eu fiquei muito abalado com o final, principalmente, porque as situações que essas pessoas passam, quando ela começa a se separar dos familiares, quando ela começa a entender que aquilo realmente está acontecendo e que ela vai ser mandada para um outro lugar, é de quebrar o coração. É um livro que me deixou muito impactado. Livros de guerra, no geral, me deixam muito mal, assim. Mas eu amo. Então, assim, se você nunca leu, por favor, leia. Faça esse favor pra você. A outra leitura também que valeu muito a pena nesses últimos tempos foi o Ideologias, da Gabriela Prioli. Eu sou fã da Gabriela Prioli. Me julguem. Eu gosto muito da forma como ela se comunica, eu gosto da visão de mundo que ela tem, principalmente quando o tema é respeitar as opiniões opostas, não é mesmo? Eu já tinha lido outro livro dela, o Política para Todos, e ela lançou isso aqui, eu não sei se foi em 2022, acho que foi, 2022, enfim. Mas eu li esse livro aqui voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, ano passado, fui visitar um amigo meu, e eu peguei esse livro para ler no aeroporto, eu li, assim, acho que em 2 dias, no máximo. Cara, que livro bom! Que livro bom! A Gabriela ela vai fazer uma introdução às principais ideologias, digamos assim, então ela vai falar sobre o conservadorismo, sobre o liberalismo e sobre o socialismo. Ela vai dar autores base, autores principais de cada uma dessas ideologias, para que você aí leia, tire suas próprias conclusões, enfim, decida por si. E cara, é um livro que vai mexer com algumas coisas que você imaginava acreditar, ou que você achava que era aquilo e não é. Então você vai se pegar pensando que talvez você tenha certos posicionamentos que vão divergir um pouco da sua ideologia naturalmente. E que tá tudo bem. Nós não somos 100% uma coisa, né? Nós somos seres múltiplos. Enfim, você gostando ou não da Gabriela Prioli, ela escreve bem. E a proposta do livro não é ser uma análise profunda, crítica. Não, é uma leitura para leigos, né? Um livro introdutório. E eu tenho uma defasagem muito grande com livros que tratam sobre ideologias, né? Eu li pouca coisa sobre. A minha base, assim, é Marilena Chauí, enfim, e ela é enviesada mesmo para o marxismo, mas eu gosto de ler autores que falam sobre outras ideologias, outras formas de pensar. Enfim, vale super a pena para quem nunca leu ideologias e quer, né, começar aí a engatar nesse tipo de literatura, vale muito a pena. Outro livro que foi, assim, uma leitura muito boa, porque eu já acompanhei ela há muito tempo, foi o Ouse Argumentar, da Maite Carvalho. Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida. Me julgue se você acha que isso aqui é um livro de autoajuda, tá? A Maite, vou mostrar a foto dela. Eu adoro a Maite. Eu acho ela foda. Ela é inclusive amiga da Gabriela Prioli. Eu conheci a Maite em 2020, durante a pandemia. Ela é uma professora publicitária, ela é semioticista, e ela usou muito da persuasão na sua vida, desde a sua trajetória, quando ela participou do programa do Roberto Justus, O Aprendiz, até trabalhar em uma das maiores agências do mundo, né, em Nova York e na Califórnia também. A Maite, ela vai trazer pra gente então aqui, eu já li outro livro dela, cadê? Que é esse aqui, ó, o Persuasão, que eu poderia colocar aqui também, Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Mas o Ouse Argumentar, ele fala um pouco mais, né, ele toca mais em alguns pontos mais palpáveis. Por mais que ela tenha um direcionamento mais voltado para mulheres, né, mulheres no business world, ela vai falar com você também, sabe? Então é basicamente isso, ela se propõe a dar algumas dicas pra gente de como usar nossa voz, como encontrar nossa voz,
como se posicionar no mercado, principalmente, né, da comunicação, enfim. É para todos os gostos, é um livro muito gostoso, vai te dar alguns tapas na cara. Eu poderia considerá-lo o livro de cabeceira, porque vez ou outra a gente precisa, sabe, se lembrar de quem nós somos e aonde nós queremos chegar. E tem o prefácio do Leandro Carnal, que Leandro Carnal também é sensacional. A penúltima leitura, que foi incrível também, essa aqui eu fiz bem no iniciozinho da pandemia, foi O Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Ateísmo puro, tá? Enfim, vocês viram aí que eu sapateio em várias áreas, né? Mas eu gosto muito, eu acho muito legal ter uma visão mais ampla das coisas. Cara, esse livro aqui ele é muito bom. Nossa, mas ele é muito bom. O cara é um ateísta convicto mesmo, radical, digamos assim, radical. Não no sentido etimológico da coisa, mas no sentido Nescau radical, sabe? Porque ele fala o que ele tem que falar, entendeu? Doia quem doer, mas é escrito de uma maneira muito bem humorada em vários momentos. Ele me lembrou Carl Sagan, né? Que eu adoro Carl Sagan, mas Deus no Delírio aqui, ele vai falar pra gente exatamente isso aqui. Ele quer provar pra você que a ideia de Deus cristão é um delírio, que é construído socialmente, que tem muita coisa que ele fala que eu concordei. Eu não acredito mais nessa ideia de que nós podemos viver normalmente sem acreditar em nada, 100% assim, eu não tenho essa convicção. Eu cheguei a ter por um momento. E tudo bem se você acredita nessa ideia, tá? Podemos ser amigos ainda assim. E vale muito a pena. Simplesmente o cara escreve muito bem. E por último, meu queridinho, entendeu? Que eu fiz uma leitura ali ao longo dos últimos 3 meses do primeiro semestre do ano passado. Na verdade, eu comecei o primeiro semestre do ano passado e terminei no segundo semestre, que foi o A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Simplesmente um livro de mais de 840 páginas e que, sinceramente, eu não sei porque as pessoas ainda não estão lendo esse livro. Eu sei que assim, tem muita gente que lê, mas é uma bolha. A Montanha Mágica é aquele livro que você vai ficar tanto tempo com os personagens que você se pega pensando neles em momentos aleatórios do seu dia. Enfim, esse aqui é aquele livro onde nós vamos acompanhar o Han Castorp indo, durante o período ali do Entre Guerras, para um sanatório para tuberculosos, visitar um primo. E aí, quando ele chega lá, algumas coisas acontecem e ele, que era até então super saudável, se vê adoentado. E a gente vai acompanhar esse sanatório. E as pessoas que vão para esse lugar, por algum motivo elas não saem, elas não melhoram, elas não voltam. Que me lembrou muito, assim, um exemplo bem fubanga, Caverna do Dragão. Sabe aquela coisa de você ver que as pessoas não estão saindo do lugar? É um pouco do que acontece aqui. Claro que esse livro aqui foi, enfim, esse é um resumo muito chechelento. O livro não é só sobre isso, o livro é muito sobre discussões sociológicas, políticas, filosóficas. Os personagens aqui, eles são incríveis, são muito tridimensionais, o que mostra que Thomas Mann sabe muito bem como construir personagens. Não é pra tanto, eu fiz milhões de marcações, eu rabisquei esse livro horrores. Entrou fácil, assim, pra uma das minhas leituras favoritas dos últimos tempos. Então quero ler outras coisas do Thomas Mann, quero ver se esse ano eu pego mais alguma outra coisa dele. E enfim, fica aqui a minha recomendação, deixa eu pegar aqui pra vocês. Fica aqui a minha recomendação desses livrinhos também, mas que, enfim, tem um valor inestimável pra este leitor que vos fala. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm pretensões de ler alguns desses livros. Foram os últimos 3 anos da minha vida literária resumida, né, em uma lista. Espero que vocês tenham gostado desta seleção. Me contem aí quais foram as melhores leituras de vocês, se vocês já leram alguns desses livros, comenta aqui embaixo. É isso. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, apoie o trabalho deste mero booktuber. Enfim, a gente se vê na próxima. Tchau!